Seja bem-vindo a mais um Metanoia. Espero que vocês estejam bem e que tenham aí um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a carta aos Efésios, no capítulo 3 e 4, descortinando um pouco algumas coisas a fim de trazer um norte, né, na nossa leitura. Então, nada mais, nada menos, o que eu faço é apenas trazer um pouco da interpretação, um pouco daquilo que está escrito, a fim de, no momento em que você lê esses capítulos, você possa ter um norte daquilo que está sendo falado e entendido, né? Então, a proposta do Metanoia é essa. É literalmente trazer uma transformação de mente, né? Fazer uma mudança de mente. E para isso nós nos propusemos a ler os textos bíblicos e estar estudando juntos com outros irmãos e amigos a fim de nos tornarmos uns cristãos melhores, né? Cristãos relevantes. Não só ter uma vida espiritual mais em dia, mas também fazer com que essa vida espiritual ela seja ultrapassada de maneira física, né? Que o meu contato na vida social, na minha vida cotidiana, possa também receber essa influência espiritual, a fim de que outros também percebam, né? Através das minhas atitudes. Então, seja bem-vindo a mais um Metanoia e vamos juntos aí estudar um pouquinho aquilo que Deus tem preparado para nós, tá? Vamos lá. Então, irmãos, a carta aos Efésios é uma carta bem tranquila, né? Paulo traz alguns ensinamentos bem mais simples, a fim de aprimorar os irmãos ali que estavam em torno da cidade de Éfeso, né? Então, o que que acontece? Paulo vai trazer uns ensinamentos bem básicos, uns ensinamentos mais simples, mais rudimentares, a fim de que aqueles irmãos que estavam se convertendo fossem aprendendo a nova conduta e a nova maneira de ser, né? Já que eles estavam decidindo em viver uma nova vida, né? Eles entenderam a proposta do Evangelho, ouviram a pregação das boas novas, aceitaram essa pregação, formaram-se então grupos, né? Formaram-se as igrejas, se reuniam-se em casas, e então Paulo, ao escrever essas cartas, estava dando um norte para eles, né? Estavam escrevendo fundamentos de um novo princípio de fé, fundamentos de uma nova conduta de vida, e assim eles fossem lendo, fossem estudando e fossem percebendo qual era agora a nova postura, né? Como eu devo andar. Então é basicamente isso. Os irmãos se convertiam, juntavam-se, estavam juntos, né, em casas, em lugares diversos, e agora eles iam aprender como se comportar a partir dessa nova fé, a partir desse novo princípio, né? Desses novos elementos que foram inseridos na vida deles e como é que iam se dar a partir daí. Então as cartas iriam funcionar dentro dessa perspectiva, né? Então, Paulo já começa o capítulo 3 já mostrando sobre a unidade da fé, né? Essa unidade da fé onde não existia mais nem grego, nem judeu, nem não judeus, né, que eram chamados de gentios. Todos que iam se convertendo, todos que entenderam a Jesus Cristo, que entenderam a mensagem dos apóstolos, agora eles estavam unidos num só propósito, num só pensamento, num só princípio, né? E todos agora estavam vivendo debaixo dessa unidade, né? Não iam mais existir raça, não ia mais existir fulano, ciclano, todos agora eram um só, né? Como nós lemos nos capítulos anteriores, ele dando a ideia do corpo, né? Se formar na metáfora de um corpo, onde todos iam compor esse corpo com braço, pernas, né? E cada corpo com suas partes diferentes e mais com funções
com funções motoras que iam funcionar como um todo. Então, Paulo está dizendo já a respeito disso, nessa unidade da fé, justamente nesse aspecto onde tanto o judeu, quanto o grego, quanto quem quer que fosse, por causa dessa fé, por causa de Jesus Cristo, todos agora eram um só pensamento, um só povo, né? Deixando a sua nacionalidade de lado e tornando um só povo por meio de Jesus Cristo, por meio de uma nova conduta. Então, ele começa a descrever durante todo esse capítulo 3, justamente conduta, ensinamentos, o que deve fazer, o que deve se deixar, qual o novo proceder na vida cotidiana, né, em comunidade, em sociedade. Então, tendo esse princípio de agora existe um só povo. Então, esquece o judeu, esquece o grego, esquece o gentio, esquece quem fosse. Agora é um povo só, o povo de Deus, vamos dizer assim, né? Porque Paulo vai dizer que, e olha que o judeu, ele é bem exclusivista dentro das questões de raça, né? Então ele é um povo muito, muito forte, é um povo muito, muito unido, é um povo muito, muito tradicional em sua religião, é um povo muito, muito forte naquilo que ele tem por crença, né? A ponto de não trazer para perto outras pessoas, né? Então, eu acredito que deveria ter esses conflitos de eu sou judeu, eu fui escolhido um povo escolhido por Deus, e agora eu tenho pessoas que não fazem parte da minha crença, e agora eu me converto e ele também se converte, agora nós vamos conviver juntos, vamos comungar, vamos andar juntos. Então, eu acredito que Paulo, ao descrever essa carta com esses princípios, é justamente para quebrar esses paradigmas que já tinham sido estabelecidos, né? Fazendo com que todos agora se tornassem andassem todos em unidade, que todos agora andassem em conformidade, esquecendo o que são, o histórico, a vida, a raça, e agora partindo todos de um só princípio. Então Jesus traz igualdade a todos. E esse é um princípio bastante interessante para nós, irmãos, tá? Trazendo para nós hoje, né? Em Jesus todos são iguais. Não há rico, não há pobre, não há branco, não há negro, não há nada, né? Todos são iguais. Deus nos olha da mesma forma. Deus não elege ninguém para ser melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Então, o apóstolo ele tem essa preocupação de deixar isso muito claro, né? Que todos estão debaixo de um mesmo patamar. Não tem essa questão mais de raça, não tem essa questão mais de cor, não tem essa questão mais de nada. Todos estão debaixo da mesma autoridade de Cristo e todos vão andar agora em conformidade com a vontade de Deus. Então, em Jesus, nós somos todos iguais, né? É por isso que eu não entendo, às vezes, como a igreja, de uma forma geral, ela se torna elitista, né? Ela se torna seleta, ela se torna nela mesma, impedindo que outras pessoas se aproximem, esquecendo que a principal função dela na Terra é justamente fazer com que todos venham para perto, trazendo essa ideia da igualdade e não da segregação, né? Nós não somos especiais porque recebemos a Cristo. Pelo contrário, irmãos, o que Jesus nos ensina é que nós todos somos iguais e o meu dever a mais, talvez aí essa seja a maior responsabilidade, é fazer com que a minha atitude possa exceder essas questões sociais em trazer para perto mesmo, né? Independente de como a pessoa seja, independente da sua opinião religiosa, independente da sua opção sexual, independente de qualquer coisa. A função nossa como cristãos é estar perto daqueles que estão aí no mundo, né? Vamos dizer isso. O papel da igreja em estar no mundo é trazer para perto o mundo, né? Trazer as pessoas para perto.
E Jesus nos deixa isso muito claro. Lembrando que essa unidade, essa igualdade, por meio da fé, ela traz todos para perto, né? E me faz também querer com que outros também venham se achegar a mim dentro dessa perspectiva, tá? Eu vou ser bem pontual, assim, dentro do decorrer da carta, tá? Ele vai falar também, irmãos, a respeito de Jesus, né? Ele vai falar que Jesus subiu ao céu e que Jesus também desceu ao Hades, ou na região dos mortos, ou onde havia os mortos. Com que sentido? O que significa isso? Quando Jesus morre na cruz, e no período dos 3 dias, né, que ele passou morto, os textos sagrados vão nos dizer que Jesus ele desceu à mansão dos mortos, né? Eu vou usar esses termos para entendimento, tá? Desceu ao Hades. Ou seja, irmãos, existiam 2 fatores no Velho Testamento preponderantes a respeito disso. Primeiro, aqueles que morriam na esperança e na perspectiva do Messias vindouro, né? Então, todos os patriarcas, desde Abraão, eles vinham no conhecimento de que um dia haveria um Messias, né? De que um dia viria o Messias e iria resgatar o homem da sua humanidade caída, né? Então, todos aqueles que morriam na perspectiva do Messias, né, os patriarcas e os que vieram seguindo após Abraão, aí Isaac, Jacó, aí Moisés, e todos eles na figura simbólica lá desde Noé, né? O que acontece? Eles iam, que mais tarde foi revelado como o seio de Abraão, ou seja, como Abraão era o patriarca dessa nova fé, então todos aqueles que morriam nessa perspectiva iam no lugar onde estava Abraão, né? Todos aqueles que morriam na esperança, né? O seio de Abraão justamente um lugar onde todos esses que morreram na perspectiva do Messias, né, iriam estar, né? Até se conjecturar mais tarde no sentido de paraíso, né? Que aí nós vamos entrar depois propriamente, né? Quando formos lermos algumas cartas que vão falar sobre isso aí. E aqueles que morriam, que não tinham essa esperança, né, que viviam suas vidas de forma natural, iam para um lugar onde, vou usar o termo, né, o lugar dos mortos, né, onde o espírito ficava, onde nesses que não morriam na perspectiva do Messias. Ainda não era o inferno, era apenas um lugar, né? Não era o inferno como a gente conhece hoje, né? Vou usar o termo grego, né? Vai ter algumas versões que vai falar o Hades, né? Que também não é o inferno, é um lugar. Então, o que acontece? Essas pessoas que morreram, que não tiveram a chance de morrer na esperança do Messias, porque lembra que Deus chama o judeu, né? A partir de Abraão, né? Ele sai da terra e vai formando, e aí tem todas as nomenclaturas, né? Até se tornar Israel, a partir de Jacó, depois judeus, né? A partir do povo de Judá, aí os hebreus, né? Que começa com os hebreus, que aí de Abraão traz esse termo hebreus. Então, assim, todos aqueles outros povos que estavam em torno, que não foram, que não ouviram, né? Que não perceberam o Deus de Israel, que morreram na perspectiva, que não morreram na perspectiva desse Messias, Jesus, então, ao descer, encontra essas pessoas, né, onde eles estavam mortos, neste lugar, e pregam para eles. Então, apóstolo Paulo, de uma forma bem rápida e resumida, está dizendo, olha, assim como Jesus, ele teve essa ascensão aos céus, com essa autoridade, que ele ressuscitou e foi assunto ao céu, sentar à direita de Deus, ele também desceu e pregou para aqueles que estavam cativos lá. Num outro momento eu vou falar de forma bem mais teológica, tá? Entrar nesse mérito das questões de forma bem mais teológica, assim, de um entendimento bem mais teológico, usando alguns textos
mais explicativos sobre isso. Mas, de antemão, o que Paulo está falando a respeito do subir e descer é justamente isso. É que na morte, antes da ressurreição, Jesus, então, ele vai e liberta essas pessoas que morreram, que não morreram na perspectiva do Messias, que simplesmente morreram, né, lá no Velho Testamento, todos aqueles outros povos, né, que não eram os judeus. Jesus, então, prega para eles lá, tá? E é o que Paulo vai dar assim, uma forma muito rápida, essa pincelada aí nessa carta, explicando aos irmãos da cidade de Éfeso, tá? E dentro dessa mesma perspectiva, ele falar que também nessa ressurreição é distribuído dons para as pessoas. Né? As pessoas que recebiam a Jesus recebiam esses dons. E ele vai citar propriamente uns dons específicos que está relacionado com a igreja, né? Vamos falar assim, um corpo, uma comunidade formada. Então, quando começou a surgir, as pessoas começaram a se converter e foram se juntando e foram se aglomerando e formando comunidades, o apóstolo ele vai falar também de forma bem rápida a respeito de alguns dons na distribuição, vamos dizer, de tarefas dentro dessa perspectiva chamada igreja, né? Vou usar esse termo, nessa perspectiva chamada igreja, que é o que ele fala aqui, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, né? Seriam esses 5 pontos, vamos dizer, esses 5 dons de administração desses grupos, né? Esses dons distribuídos aí, né, como o apóstolo Paulo vai dizer, é justamente na parte da organizacional da igreja, né? Então, você tem o apóstolo, que é aquele que é enviado pela igreja para propagar esse evangelho, ele vai, prega, discipula, forma outras comunidades, né? O papel do apóstolo, aquele que é enviado pela igreja. Aí você tem os pastores, que é aqueles que iam cuidar da igreja local, cuidar das pessoas locais, né? No sentido de estar ajudando, informando, pastoreando, usar esse termo mesmo, assim, igual um pastor de um rebanho, né? Em cuidar da água, da comida, dentro dessas perspectivas, né? Os profetas, né? Esse profeta é aquele que fala a vontade de Deus, não é aquele que traz revelações do que você fez ou deixou de fazer, ou que você vai ganhar, não é? Não é esse tipo de profeta, né? Esse profeta é o que traz a vontade de Deus, é o que traz aquilo que Deus pensa a respeito de forma nua e crua, vamos dizer assim, né? É o que traz, como no Velho Testamento, aquele profeta do Velho Testamento, que ele, quando chegava no lugar, ele transmitia a mensagem de Deus de forma muito clara. Sim, não, vai acontecer, não vai acontecer, né? E é o que esse profeta diz. O evangelista é aquele que sai para pregar a boa nova, né? Esse evangelho de Jesus, né? Sobre nova conduta, sobre nova vida, sobre ressurreição, sobre remissão de pecados, é aquele que vai trazer essa verdade para as pessoas. E o mestre, que é aquele que tem o dom de ensinar, né? Aquele que consegue ensinar a igreja uma nova conduta de fé, é aquele que consegue discernir as palavras e consegue trazer uma revelação maior para quem está ouvindo. Então, quando Paulo cita esses dons, né, e propriamente só, existe muito mais, e depois nós vamos aprender isso mais em outras cartas, mas é propriamente a respeito da organização da igreja que estava se formando ali, tá? Paulo também vai dar algumas dicas sobre o desenvolvimento da vida cristã, a respeito de comportamento entre si, né? Não é porque agora aprendeu um novo princípio de fé que os irmãos deixaram de ser humanos, né? Então tinha algumas tretas, vamos dizer assim, né? Então Paulo vai ensinar na carta, olha, se comportem bem uns com os outros, orem uns pelos outros, ajudem uns aos outros na maturidade, ensina o seu irmão a crescer, começa a ter uma nova conduta de palavras, comece a ter uma nova conduta de comportamento, vai ajudando uns aos outros, vai suportando uns aos outros, vai andando junto e crescendo junto. Então, Paulo, ele vai trazer essas perspectivas na comunidade a fim de solidificar esses comportamentos
de convívio, né? Porque lembrando que ali nessa igreja propriamente em Éfeso, não tinha só os gentios, né? Mas tinha os judeus convertidos também. Então era uma conduta, é um ensinamento de conduta, de regra, de como andar, de como agir, né? E isso era extremamente importante a fim de trazer essa maturidade na igreja, de ensinar as diferenças entre eles, mas com um propósito, fazendo com que todos venham crescer juntos dentro dessa perspectiva. Então, você tem sendo desenvolvido uma nova natureza, né? Uma natureza de Cristo. O homem, ele tem a natureza humana, né, que tende a fazer o bem, a fazer o mal, mas Paulo agora ensina a desenvolver essa natureza de Cristo, que é trazendo amor, paz, compreensão, bondade, né? Então, todos esses atributos dessa natureza, e vou usar esse termo natureza de Deus, que está no homem, agora sendo desenvolvida de forma mais latente, né? Porque já que o espírito do homem ele foi ressuscitado, né? Ele se tornou vivo, ele não é mais morto, então ele passa agora a ter acesso ao Senhor, passa a ter acesso a Deus, ele passa a ter esse contato novamente com Deus por meio de Jesus, né? Que faz essa transformação em nós, em nosso espírito, que somos nós, na verdade, né? Quem somos nós de verdade ali no mundo espiritual, passa a se tornar vivo. Então, essa natureza é desenvolvida em nós, né? A natureza de Deus. E essa natureza, ela vai espelhar justamente dentro dessa nova conduta, né? Por isso que Paulo fala para desenvolver essa natureza, deixar a natureza do velho homem, aquele que só queria o mal, aquele que pecava, aquele que fazia, que mentia, que tinha comportamentos diversos, que não agradavam a Deus, agora desenvolver essa nova natureza de Deus em nós, né? Essa natureza divina em nós, que vai influenciar no nosso comportamento, né? Na partir da carta do capítulo 4, capítulo nós estudamos 4 e 5, no capítulo 5, então o que acontece? Paulo então vai citar alguns pecados, né? Ele vai falar alguns pecados de comportamento, né? Tanto de comportamento pessoal como de comportamento coletivo, e ele vai dizer para deixarmos de praticar esses pecados, né? Para ter uma nova conduta. Então percebe que a carta no capítulo 4 e capítulo 5 propriamente é conduta de regra, é conduta de fé, é conduta de novo comportamento. Paulo está falando muito sobre isso, em andar bem uns com os outros, né? Mesmo na diferença, suportando uns aos outros, deixando os pecados, envolvendo a natureza de Deus em nós, a fim de que essa natureza seja transcendida para a parte prática, né? E é basicamente isso que Paulo vai dizer para aqueles irmãos: andem em conformidade, amem uns aos outros, perdoe mutuamente, ajude o seu irmão a crescer, deixa essa natureza passada, desenvolva a nova natureza, seja bondoso, seja amoroso, seja generoso, né? E assim, essa luz que você recebeu, ela venha iluminar justamente a sua vida, ou seja, o que está escuro, escondido, né, de pecado oculto, de coisa oculta, de comportamento que temos que ninguém vê, venha para fora e seja iluminado e seja expurgado da sua vida. Então, essa luz que Paulo vai dizer que nós recebemos é justamente essa luz também de um conhecimento sobre aquilo que eu sei que está errado e eu tenho a obrigação de praticar uma nova atitude, eu tenho que deixar o pecado e passar a ter uma prática agora, uma prática diferente, né? É por isso que ele vai dizer, se você mentia, não minta mais. Então, irmãos, essa luz é justamente aquilo que eu aprendi, que agora é errado, eu tenho a obrigação de praticar o que é certo, né? Então, Paulo vai dizer, olha, essa luz que você recebeu, deixe iluminar tudo aquilo que está em você, para que tudo aquilo que está em oculto venha para fora, venha ser iluminado, e venha ser tirado, e venha ser transformado, né? E fechando, Paulo vai falar sobre alguns deveres, né? E agora mais propriamente firmes, né? Para marido e mulher, falando sobre o comportamento entre os dois, da boa relação entre marido e mulher, né? Do homem tem que amar a esposa respeitar o homem,
e ele vai estar dando essas dicas aí, depois compara a questão do casamento também com Jesus e a igreja, né, que também é uma simbologia bem interessante. Depois a gente pode entrar um pouco mais dentro dessa questão, né, por que a igreja é comparada a uma mulher, que é uma noiva, e Jesus ao noivo, e essa relação entre os dois, como se dá. Então ele vai dar essas dicas para os casados, né, vocês vão estar lendo lá, e para os que são casados tem coisas bem interessantes, né? Tanto da parte da mulher como do marido, de responsabilidades mútuas, a fim de fazer com que esse casamento seja aperfeiçoado, né? Mas enfim, é uma das cartas mais tranquilas, né? Que nós lemos até agora, né? Uns capítulos bem tranquilos que é a respeito de comportamento. Então, tudo aquilo que você lê, a gente pode trazer para nós na nossa vida diária, irmãos, em deixar o pecado, desenvolver uma nova natureza, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com o outro, né? Ter um amor que venha transcender é, essas coisas, né? Não deixar ser dominados pela raiva, não deixar ser dominados pelo pecado, mas desenvolver essa nova natureza. Então, talvez esse seja o ponto mais forte, uma palavra central para nós dentro dessas duas cartas é desenvolver a natureza de Cristo em nós, né? Desenvolver a natureza de Cristo a fim de sermos aperfeiçoados e amadurecidos dentro dessa nova fé. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um dia maravilhoso, tá? E na próxima, nós vamos estar lendo o capítulo 6, que é um dos capítulos mais massa de Efésios, né? Talvez seja o capítulo mais espiritual, por assim. E em breve eu estarei fazendo o vídeo do capítulo 6. Então, fique com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima.